Queridos alunos, boa tarde. Nós vamos fazer a correção das atividades de matemática na aula de hoje. Nós estamos na 17ª semana, ou seja, PET 4, segunda semana, último dia da semana, sexta-feira, porém, nós temos a correção. Nós vamos corrigir, então, começando pelo PET. Vamos lá? Pegue o seu PET na página 18 e vamos para as correções. Nós temos aí a atividade onde diz assim: você já observou que as medidas de capacidade podem ser feitas por vários objetos presentes no nosso dia a dia. Já prestou atenção nisso? Pois é. Por exemplo, nós temos garrafa, xícara, copo, colheres e outras medidas não convencionais, mas que a gente usa, né? Então, vamos lá. Temos aí algumas imagens: garrafa, xícaras, copo e colheres de vários tamanhos. Então, tá assim: converse com um adulto e pergunte como ele já usou alguns desses objetos para medir e para qual finalidade. Então, é bom lembrar que a gente usa essas medidas principalmente em receitas. Uma xícara de farinha de trigo, uma colher de fermento em pó, uma colher de chá de sal, às vezes uma pitada, né? Uma pitada é uma medida que não tá aqui, não é convencional, uma pitada, ou seja, um pouquinho no dedo, assim, pega um pouquinho no dedo e põe ali, salpica, né? Então, são medidas usadas normalmente em receitas. Receita, tá? Uma xícara e meia. Nós temos os medidores, né, que são convencionais. Medidores que a gente usa, que tem ali a marca, né? 1/4, meio, né? 500 ml, né? E normalmente quando são maiores, assim, são para medidas em escala industrial. Mas em casa, quando você tem um medidor grande ali, ele vai até 500 ml, né? Se você quiser dobrar, aí é só colocar 2 vezes. Não é segredo para ninguém. Então, quando fala para você conversar com um adulto, você vai colocar a experiência de uma receita, né? Eu gosto de fazer bolo, até para aprender receita e para aprender medidas e fração. Então, a gente costuma usar, quando chega nessa hora aqui, nas capacidades, a gente já usa e já faz tudo isso. Usa uma aula para ter várias introduções de conteúdo, né? Que é um momento gratificante, mas nós estamos em modo remoto, a gente não vai passar por essa experiência, infelizmente. Número 2. Se a capacidade de uma garrafa de refrigerante é 2 litros, quantos copos de capacidade de 200 ml poderemos encher com o refrigerante? Então, ele já disse para você que é 2 litros. 2 litros é igual a 2.000 ml. Para cada 1 litro, eu preciso de 1.000 ml. Então, é 2 litros, 2.000 ml. Então, se eu tenho 2.000 mililitros, eu vou colocar nos copos de 200. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar 2.000 e vou dividir por 200. Lembre que a divisão com números com finais zero. O que eu vou fazer? Para quantos zeros eu tiver no número a ser dividido, com os zeros do número por qual será dividido, eu vou cortar. Então, os 2.000 tem 3 zeros, o 200 tem 2 zeros. Eu vou cortar os 2 zeros do 200 e 2 zeros no 2.000. Equivalente, tá? Eu não posso cortar todos os zeros do 2.000, não. Eu vou cortar o mesmo tanto que eu cortei no divisor, tá? No divisor, no dividendo. A mesma quantidade. Então, vai ficar 20 por 2. Eu tenho 20 dividido por 2, por quanto eu dividirei? Por 10. Então, 2 vezes 10 é 20. Ou 20 dividido por 2, 10.
Então, você terá 10 copos de 200 ml para que você coloque o refrigerante de 2.000 ml. Se você pegar também 200 mais 200 mais 200, 10 vezes, você vai chegar ao mesmo resultado, ok? Então, a resposta é, com uma garrafa de 2 litros de refrigerante, é possível encher 10 copos de 200 ml, ok? Vamos para o 3? A mãe de Luísa resolveu fazer um bolo. Ela precisa de uma xícara de leite, que tem a capacidade de 240 ml. Sabendo que uma colher de sopa tem a capacidade de 15 ml. Quantas colheres a mãe de Luísa vai precisar para encher uma xícara? Ela já sabe que a xícara, ela precisa de 240 e a colher é de 15. O que ela vai fazer? Ela vai pegar os 240 e dividir por 15. Quando ela pegar os 240 dividido por 15, ela vai ver. 1 vezes 15, 15 para 24, vai sobrar 9. 9 vai descer o 0. Quantas vezes ela vai multiplicar o 15 para dar 90? 6. Então, quantas colheres ela vai precisar? 16. Então, a resposta é 16. Ela vai precisar de 16 colheres para encher a xícara. Você poderia fazer diferente? Poderia. Você poderia pegar 15 e ir somando. 15 mais 15, 30, mais 15, 45, mais 15. Até você ver quantas xícaras você ia precisar. Usa o mesmo processo dos copos de 200 ml, ok? Então vamos, não tem próximo, né? Então nós vamos agora para o livro. No nosso livro, na verdade nem é livro, né? Eu deixei para vocês, foi uma atividade complementar no final do esquema da primeira aula de matemática da semana. Então vamos a ela. Na primeira aula de matemática dessa semana, nós falamos também de medidas e grandezas e aqui a capacidade. Aí ao final do seu esquema tem lá atividade complementar de matemática, medidas de capacidade, litro, mililitro. Então tem assim, a principal unidade usada para medir a quantidade de líquido que cabe em um recipiente é o litro. L. Para quantidades menores de 1 litro, usamos o mililitro, ml. 1 litro é composto por 1000 ml, ou seja, 1000 mililitros formam 1 litro, ok? 1 L é igual a 1000 ml. Então vamos lá. Complete as frases com a capacidade adequada, L ou ml. Para encher uma piscina, são necessários 1000 litros. É uma piscina, né? Então, uma piscina não dá para preencher com 1000 ml. Vai ficar muito, né? Não dá, não molha nem o pé, né? Então, é 1000 litros. Em uma lanchonete, são servidas vitaminas de fruta em copos de 300 ml. Em determinada receita, são utilizados 100 ml de leite de coco. É comum encontrar sucos de caixinha de 200 ml. As caixas de leite geralmente vêm com 1 litro. Geralmente, tá? Não é que só vem, não, geralmente. Nós achamos caixinha com capacidade menor que 1 litro, tá? Meio litro de suco corresponde a 500 ml, ok? Vamos para o 2? Afonso e Melissa foram ao parque. Como estava com sede, foram comprar garrafas de água. Veja abaixo as garrafas compradas por cada um. Então, nós temos aqui 2 garrafinhas.
uma de 250 ml comprada pela Melissa e uma de 500 ml comprada pelo Afonso. Quem comprou a garrafa de maior capacidade? O Afonso, né? Eu acabei de falar que o Afonso comprou uma de 500. Se ele comprou 500, 500 é mais que 250, é o dobro, né? Então, o Afonso comprou a maior. Quem comprou a garrafa de menor capacidade? Melissa. Quantas garrafas iguais a de Melissa são necessárias para se ter a mesma capacidade da garrafa de Afonso? A Melissa tem a metade. Se ela tem a metade, seriam necessárias 2 garrafas para dar a mesma quantidade líquida, a mesma capacidade da garrafa do Afonso. Quantas garrafas iguais a de Melissa são necessárias para se obter 1 litro? Se é 250, 250 é 1/4 da capacidade que ele precisa, que é 1 litro, né? Então, é 250 vezes 4. 250 vezes 4 dá 1000. 1000 ml é igual a 1 litro. Então, quantas garrafas igual a de Melissa? 4 garrafas. Quantas garrafas iguais a de Afonso são necessárias para obter 1 litro? 2. Ela já é o dobro da de Melissa, então eu não preciso multiplicar por 4. Agora eu vou multiplicar apenas por 2, né? 5 mais 5, 10. 500 mais 500, 1000. 1000 ml é igual a 1 litro. Então, 2 garrafas. Número 3. Pedro foi com sua mãe no supermercado e observou algumas garrafas à venda. Veja aqui as garrafas que o Pedro viu. Ó, ele tem uma garrafa de 1 litro, ele tem uma de 2 litros e ele tem um garrafão de 5 litros. E aí tem assim para você. Quantas garrafas de 1 litro são necessárias para encher o garrafão de 5 litros? Ó, quantas garrafas de 1 para encher o garrafão de 5? 5 garrafas, né? Então, é uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, 5 litros, ok? Então, é 1 vezes 5. Não, é 5 vezes 1, tá? É diferente. 5 vezes 1. Eu preciso de 5 garrafas de 1 litro para dar um garrafão de 5 litros, ok? Então, nós temos aqui, depois pergunta, 5 garrafas de 2 litros possuem quanto de capacidade? 5 garrafas de 2, 5 vezes 2, 10. Então, 5 garrafas de 2 litros possuem a capacidade de 10 litros. Tá? Nós temos agora a questão de número 4. Seu Antônio é um fazendeiro que vende o leite de suas vacas. Todo dia ele retira um balde de leite de sua vaca mimosa. Falou que era suas vacas, mas ele falou só da mimosa aqui, né? Mas vamos lá. Observe a imagem e depois responda. Quando você observa a imagem, você vê a vaquinha mimosa aqui, o seu Antônio tirando leite, né? Fazendo a ordenha. E ele tem aqui um balde de 10 litros. 10 litros. O outro baldinho que tá aqui de baixo, ó, ele é só para aparar, né? Não tá contando ele, tá contando só o de 10 litros aqui. É o que mostra a capacidade para você. Aí pergunta assim, em 2 dias, quantos litros de leite seu Antônio ordenhou? É 2 dias, cada dia ele tirou 10 litros, em 2 dias ele tirou 20 litros. Dona Maria pediu para seu Antônio colocar o leite do balde em 5 garrafas. Ó, não falou a capacidade das garrafas, não falou a quantidade de garrafas. Quantos litros devem ser colocados em cada garrafa para que elas tenham a mesma capacidade? Quando ele fala assim, você entende que são 5 garrafas, mas não são todas da mesma medida. Mas ele precisa colocar a mesma medida em cada uma para que elas tenham a mesma capacidade.
Não é isso que ele quer? Então ele vai colocar em cada garrafa 2 litros, não é? Porque são 5, ele tem 10 litros. E aí um dia, né, no dia, então cada dia ele só tira 10, então o dia que a dona Maria pediu, o São Antônio tinha 10 litros. Então ele, para colocar em 5 garrafas, ele colocou 2 litros em cada garrafa. Ah, mas essa garrafa que era grande, cabia 4, aí ele coloca 4 nessa. Não, mas ela quer a mesma capacidade em cada garrafa. Olha, ser colocada em cada garrafa para que elas tenham a mesma capacidade. Então ele só pode colocar 2 litros em cada garrafa, que ao total 5 vezes 2 será os 10 litros do balde. Tá claro isso? Vamos pro próximo? 5. Observe as imagens abaixo e depois responda. Nós temos aqui 5 copinhos que dá meio litro, 500 ml. Nós temos 4 mamadeiras que dá 1 litro. Nós temos 2 jarras de meio litro que é igual a 1 litro. Então vamos às questões? Tem assim: para encher uma jarra de meio litro, utiliza-se 5 copos. Se eu utilizei 5 copos, eu vou entender que cada copo tem uma capacidade de quantos ml? De 5. Porque meio litro não é de 5, é de 100. Porque cada meio litro não é igual a 500 ml. Então, se meio litro é igual a 500, cada copo precisa ter capacidade de 100 ml. Ao total dos 100, eu tenho os 500 ml, ok? Depois, a pergunta seguinte é: com 1 litro de leite, é possível encher? Tem aí 4 mamadeiras, pois cada uma tem capacidade de... 4 mamadeiras, cada uma tem capacidade de 250 ml. Então, 250 ml. 250 mais 250, 500 mais 250, 750 mais 250, 1000, 1 litro. Ok? Vamos pro próximo? Com jarras de meio litro, é possível encher uma jarra com capacidade de... Tá mostrando para você. Com 2 jarras de meio litro, é possível encher uma jarra com capacidade de 1000 ml ou 1 litro, tá? Como ele falou meio litro e não 500 ml, o ideal é você colocar 1 litro, tá? Próximo, número 6, tá assim: Marcos foi ao supermercado comprar suco. Veja nesta ilustração as opções que ele tinha para escolher. Quero comprar 1 litro de suco. Compro 4 caixinhas de 250 mililitros ou 2 caixas de 500 mililitros. Ele está na dúvida, é o balãozinho de pensamento, ele está olhando, pensando, comparando os preços. Aí a pergunta para você: quantos reais Marcos gastaria se comprasse 4 caixas de 250 ml e 2 caixas de 500 ml? Então, se o Marcos comprar 2 caixas de 500 ml, nós temos aí que a caixa de 500 ml custa 5 reais. Então, ele vai gastar quanto? 10 reais, né? 2 vezes 5, 10. Mas se ele comprar 4 caixas de 250 ml, cada caixa de 550 custa 3 reais. Então, 3 vezes 4, 12. Então, ele vai gastar mais comprando as caixas menores do que se ele comprar 2 maior. Vai ter a mesma capacidade, a mesma quantidade líquida e por valor menor, né? É igual quando eu falava, às vezes eles querem que você compre um determinado produto, eles colocam aquele que tem capacidade maior com preço bem baixo, quase, não é bem baixo, né, mas um preço bem próximo ao preço do que tem capacidade bem menor, para forçar você levar aquele que tem capacidade maior. E às vezes você nem precisa daquilo tudo, mas acaba comprando.
É igual as promoções de refrigerante, né? Fazem refrigerante bem assim, 3 litros, por um valor bem próximo de 2 litros. 2,5 litros com valor bem próximo, centavos de diferença de 2 litros. Você acaba levando e acaba jogando o resto fora, porque vai ficando aquilo ali, a não ser que seja festa, né? Mas em tempos de pandemia, né? As pessoas com mais juízo não estão fazendo festa, né? Então vamos lá. Número 7. Alceu comprou uma garrafa de refrigerante e a colocou em 2 jarras. Veja, aí nós temos, ele tem um refrigerante laranja, e nesse refrigerante laranja, na primeira garrafa, ele tá aqui, normal. A segunda imagem, ele tá despejando, né, o refrigerante, que ele tá colocando numa jarra. Quando a gente olha para a jarra, a gente vê que são jarras de 1 litro, né, tá aqui, um medidor de 1 litro. E aí ele põe aqui no medidor, tá colocando, e na terceira imagem ele já colocou o líquido da garrafa PET aqui nos medidores aqui nas jarras. Então tá assim, quantas jarras foi possível encher com suco? 2 jarras, né? Qual a capacidade de cada jarra? Tá aí nela, 1 litro. Qual a capacidade da garrafa? 2 litros. Então é muito simples, esse é muito fácil, tá? E esta é a nossa aula de matemática de hoje, a última da semana. Eu espero que tenha ficado claro, tá? Eu espero também que você esteja assistindo os vídeos. Não esqueça que hoje também nós temos aula do ProErd. Então faça a sua atividade do ProErd. Me envie a atividade do ProErd. Você que ainda não enviou nem a número 1, nem a número 2, me envie todas, né? Nós já estamos com o ProErd já há algumas semanas, é apenas na sexta-feira. Então que você envie as suas atividades, fique em dia com as suas atividades. Eu estou aqui esperando. Não deixe acumular para enviar. Você pode perder o controle desse envio, tá? Então envie a sua atividade, esteja em dia, tá? Você precisa participar dessas aulas e eu gostaria muito da sua participação, tá? Por hoje é só, né? Eu estou disponível no celular para suas dúvidas. Se você assistiu o vídeo e ainda assim tem dúvida, me ligue, fale qual é a sua dúvida. E nós estamos aqui. Também estamos no blog e no chat do Conexão Escola. Por hoje é só. Tenham todos uma boa tarde, um bom final de semana. Descansem e estaremos novamente na terceira semana PET 4. Até mais. Tchauzinho.